Agora eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer... Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então, vai ser o Básico 1, vocês se matricularam no Básico 1. Eu e a Priscila somos as educadoras. É toda terça à tarde, às 14 horas, em ponto. A gente vai começar sempre às 14 horas, tá? Então, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Manuel Bento. Na doutrina espírita, os livros codificados pelo Allan Kardec, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857. Depois ele seguiu no Livro dos Médiuns, publicado em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em janeiro de 1864. O Céu e Inferno, em agosto de 1865. E a Gênese, em janeiro de 1868. Então, vocês viram que a dinâmica do Allan Kardec foi bem focada, né? Os livros que nós vamos adotar esse ano, do Básico 1, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Fonte Viva, que é o livro de harmonização. Esses três, é muito interessante que vocês tenham esses livros, porque eles vão ser utilizados para vocês estudarem antes das aulas, para vocês fazerem pesquisa. O Voltei é o primeiro livro de estudo avaliado em prova. Na Seara do Bem é o livro que vocês vão ter durante as férias do mês de julho, para vocês lerem, e na primeira, segunda semana de agosto vai ser feita a avaliação também. E o Nosso Lar, que é o último livro que vocês vão fazer a avaliação no final do ano. Vida e Sexo é um livro que a gente vai adotar também para poder fazer algumas aulas, mas não precisa vocês adquirirem ele. O Básico 1, então, será todo online, podendo oportunamente ser presencial online, o que a gente, na verdade, acredita que não vai ocorrer, que vai ficar o ano todo mesmo sendo online. Terá o mesmo programa dos cursos presenciais e a mesma exigência adaptadas. Os mesmos temas dados no curso presencial são os mesmos temas dados na online. Existindo vaga, os alunos dos cursos presenciais poderão transferir para os cursos online e vice-versa. Isso antes da pandemia, né? Nosso objetivo é, em breve, termos os cursos básico 1, 2 e 3, mediúnico 1, aprendizes 1, 2, também online, que, na verdade, esse ano está tendo. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas para os alunos, de forma que todos que fazem estes cursos estão cientes e antecipadamente concordam com a gravação e disponibilização. Tá? Então, como é que vai ser feito? Essa aula, por exemplo, está sendo gravada. Então, depois ela vai ser disponibilizada, a gente vai jogar no YouTube, vai gerar um link, esse link a gente vai jogar no grupo do WhatsApp e vocês vão poder ter acesso através do link do YouTube. Participação da aula. As participações em aula, quando a aula é online, ela fica um pouco diferente, mas muito importante que ocorra. É importante que as dúvidas sejam tiradas, que os esclarecimentos possam ser feitos durante o período que está ocorrendo a aula, né? Que fica muito mais fácil. Às vezes você tem uma opinião, a Priscila vem, acrescenta, os outros participantes também têm um posicionamento que também deverão ser colocados, sem medo de que existe uma resposta certa ou errada. O importante é a participação de todos. Dúvidas que surgirem após a aula devem ser enviadas por e-mail. Copiar sempre as duas educadoras. Então, copia sempre nós vamos mandar depois pelo grupo do WhatsApp o nosso e-mail, né? Para vocês. Viu, Luzia? Na verdade, assim, só vou, não querendo te atrapalhar, com não, relação imagine. Com relação aos livros, depois
quando eu mandar os livros, vai estar inserido o meu e o seu e-mail junto. Eles vão receber os livros e aí, junto, né, já vai estar os nossos e-mails para eles, né, se interagirem caso necessário. Perfeito. Toda aula terá um questionário a ser respondido online. Link será enviado até quarta-feira. Então, o que acontece? Todas as aulas, elas vão ter um questionário. Esse questionário, ele tem 2 objetivos. Ver se o conteúdo que foi dado foi assimilado e preparar vocês para a próxima aula. Então, o questionário ele vai abranger o quê? A aula dada e a aula futura. Como será feito isso? Tem o temário. No temário, tem o que vai ser dado na aula. Quando tem algumas questões, por exemplo, na próxima aula, vou até dar uma olhada aqui, a próxima aula vai ser a harmonização fonte viva, a lição 164. E a aula vai ser sobre Deus, que é o livro dos Espíritos, questões de 1 a 16, e sobre Jesus, co-criador da Terra. Então, o interessante é que a harmonização seja lida, porque ela já faz parte da preparação da aula. Toda a harmonização ela tem a ver com o tema da aula e o tema da aula tem sempre o link do que vai ser dado. Então, por exemplo, Deus, livro dos Espíritos, questões de 1 a 16. Então, é legal, é importante que vocês já saibam do que se trata a aula. Então, pega o livro dos Espíritos, lê essas questões de 1 a 16, para você poder até participar de uma maneira melhor na aula. A gente sabe que a vida da gente é corrida, tem tantas outras coisas para fazer, mas às vezes em meia hora você consegue ler tanto o livro da harmonização como o tema da aula, que é importante para a participação. Então, o link do questionário, por exemplo, hoje está tendo essa aula. Amanhã eu passo o link do questionário, tá certo? Esse questionário, vocês vão ter tempo para responder até a segunda-feira, o dia que antecede a aula, certo? Depois disso, é fechado o link do questionário e não aceita mais resposta. Então, segunda-feira até meia-noite, vocês têm para poder responder esse questionário, tá? Depois que terminar essa apresentação, eu vou mostrar como é que é o questionário, tá? Para vocês terem uma ideia de quem não participou o ano passado do ID, para ter uma ideia de como funciona, ok? Priscila, é com você agora. Então. Tá, vamos lá. Então, vai ter um número de questionários, né, vigentes durante o ano, tá? E tudo, né, será exigido, né, dos alunos que eles entreguem 70% desses questionários. Se entregarem a menor, né, tem como regra, né, na diretriz do GEMB, será reprovado, tá? Então, todos os questionários, eles são referentes à aula dada e à aula posterior. Então, por exemplo, vai ter um questionário questionário da semana que vem, vamos fazer esse exemplo, né? E nós estamos dando uma aula hoje. Então, terá, por exemplo, 2 questões da aula que está sendo dada hoje, que é para saber se vocês gravaram, né, guardaram, e mais algumas questões da aula posterior, fazendo que você leia a aula, tá? Então, vocês já estão cientes que vai ser da aula que foi dada, né, para vocês terem um entendimento, e da próxima aula que vocês vão precisar ler. Vai lá. Nota mínima 5, tá? Para os questionários. Então, a gente vai passar um número de questões, né, com um valor de 10, nota mínima 5, tá? Se tirar menos que 5, não vai ser considerado o questionário entregue, né, Luzia? É isso mesmo. Então, é permitido um número máximo de 5 faltas seguidas, né? E a sexta reprova. Então, acho que quem está acostumado, já está em aula, sabe, né? Que 5 faltas, você está lá tendo um aprendizado,
né? Você faltou uma, faltou duas, você fica completamente perdido. Então, o que o Costa aconselha? Ele fala, não, é preferível que você recomece o outro ano. Por quê? Porque você não teve a compreensão necessária, né? 5 aulas você perdeu bastante conteúdo. E tudo que você aprende, ele vai ser necessário para o resto dos estudos. Então, se você não firmou conhecimento naquilo que foi dado, você certamente não vai conseguir aprender, né, os demais cursos. Então, é preferível que você refaça. Então, 5 faltas seguidas reprova, tá? E é permitido o número máximo de 9 faltas alternadas. Ou seja, faltou durante o ano, né, 9 faltas. Então, aí também reprova. Vai lá, Luzia. E como ele falou, né, o objetivo é o aprendizado, tá? Um aluno que tem estourado em faltas, né, independente de atestados, médicos, justificativas, né, como eu falei, né, ele não aprendeu. Nós estamos aqui para aprender, não estamos aqui para passar de ano, né? Aprender, ter o conhecimento. Então, nos cursos regulares online, a presença também é obrigatória na aula ao vivo. Tá? Teve ocasiões em que a gente estava aceitando, tá? Em ocasiões muito assim, diferentes, como uma pessoa, por exemplo, que morava lá em Fortaleza, né, que ela não conseguia entrar online. Então, é só em ocasiões muito especiais, tá? Mas a presença online, ao vivo, né, é que ela vai ser considerada. Então, não acontecendo, será considerado presença mediante a entrega do questionário, tendo o aluno alcançado aquela nota mínima de 5, tá bom? Agora, as avaliações. Então, vamos lá começar. Então, são 3 avaliações durante o ano, tá? Seriam os livros Voltei, Na Seara do Bem e o último, Nosso Lar. As datas todas já estão lá estabelecidas no nosso temário, que a gente vai passar na sequência. Então, assim, caso o aluno ele não possa comparecer na data da avaliação, então ele vai ter algumas alternativas, que são 2, tá? Então, ele poderá realizar a avaliação uma semana que antecede a prova, ou, se ele não conseguir fazer, ele pode fazer depois, tá? Mas 2 semanas depois e a condição é diferente, é uma prova dissertativa, não é mais de múltipla escolha. Então, pessoal, a gente tem que já estar com isso planejado dentro da nossa vida, já está sendo enviado o temário para isso, para vocês se planejarem, para não acontecer, né? Digamos, esses problemas, tá? A gente sabe que problema acontece. Então, se ocorrer, tem essas 2 possibilidades, tá bom? Vai, Luzia. Ô, Bruna. Desculpa, gente. Então, após as avaliações, serão realizadas 2 aulas sobre o livro. Então, a gente vai fazer um estudo do livro. O que é esse estudo do livro? A gente vai passar algumas informações marcantes, né? Que é muito importante no nosso entendimento. Então, vamos aprofundar esse estudo no livro. Então, são 2 aulas. O que acontece nessa participação? Essa participação desse estudo, ela é obrigatória, tá? Então, os alunos, eles vão participar porque ela vai contar na sua nota final. Então, como é isso? Vai lá, Luzia. Pode passar o próximo, Luzia. Então, essa avaliação, depois eu falo dos presentes, a avaliação é assim. Então, nós temos lá a nota da prova. A nota da prova você tirou 10 e temos 2 participações nesse estudo aprofundado do livro. Então, 10, se você participou nas 2, 5, 5. Então, 10 mais 10 são 20 dividido por 2, então você fica com a nota 10. Agora, se você faltar em uma delas, você vai receber 0, ou seja, então, o 10 mais o 5 dá 15 sobre 2 dá 7,5. Então, essa é a avaliação, ou seja, então não pode faltar, né, nesse estudo do livro, tá bom? Vai lá, Luzia. Fica vetado para qualquer momento para nós, apesar que nós estamos aí, não estamos fisicamente, mas isso aí no caso fisicamente,
presentes para professores, tá? Nem lembrancinha, nada, porque é aquilo que o Costa sempre fala, né? O que é dado, o nosso estudo, né? Nós recebemos de graça, e nós temos que passar esse conhecimento de graça. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, né? Em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Capítulo 6, item 5, né? No Cristo Consolador, fala assim: Espírita, amai-vos, né? Eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, é muito importante, na doutrina espírita, estudarmos, como nós falamos lá, o conhecimento, ele é diário, é sempre. Ele está sempre sendo atualizado. Então, temos que estar sempre estudando, lendo, que tem muita coisa para aprender, e nunca é demais estarmos assim, sempre fazendo todos os cursos, instruindo, lendo, porque é uma doutrina muito enriquecedora, né? E traz bastante luz para todos. Luzia, se quiser falar alguma coisa, acrescentar, tá bom? Agora eu só quero ver se eu consigo abrir lá o questionário. Aí a gente pode abrir, de repente, se eles quiserem perguntar alguma coisinha, se ficou alguma dúvida, né? Você quer abrir lá o questionário? Alguém? Deixa eu ver se eu consigo. Enquanto isso, ela vai tentar compartilhar um questionário no Google Form que a gente faz para todos, tá? Ficou alguma dúvida? Vocês já conheciam essa sistemática de avaliações? Eu não lembro se no ID tinha livro, porque quando eu fiz o ID, na minha época, não tinha livro. Agora no ID não sei se vocês... Não tem livro. Não tem, né? Não tem. Quem tá falando? A Margarete. O questionário sumiu. Oi, Margarete. Quando caiu a internet, eu perdi o formulário? Qualquer coisa a gente manda no WhatsApp. Quem já fez questionário? Podem aparecer. Isso que eu ia perguntar. O ano passado no ID a gente tinha os questionários semanais. Igual. A nota, ela já vai sair, porque lá a gente conseguia já ver a nota depois que terminasse, enviasse, ela já liberava a nota direto, não ficava mandando. Vai ser o mesmo esquema? É a mesma coisa, o Google Form ele tem várias possibilidades, tá? Aí depende do educador. Então, você pode liberar a nota instantâneo, como você pode esperar todo o grupo fazer e você liberar a nota depois, tá? Então, aí cabe a quem está elaborando o questionário fazer isso, tá? Mas, a princípio, o mais correto é receber a nota na hora, tá? Porque como o pessoal não se comunica, assim, é difícil, então é mais fácil. Mas o Costa também costuma mandar, depois que muitos respondem, aí ele manda, né? Eu sei que a Bruna não sabe o questionário, né? Como é que funciona. A Bruna não sabe. Mais alguém? A Vilma fez ID? Não. Fez ID o ano passado? Fiz o ano passado. Tá, então da nota, vocês não têm dúvida sobre a nota, a participação no estudo do livro, vocês entenderam? Entendi. São duas participações, mais a nota da prova do livro, né? Oi, fala. Quem? É a Bruna? Então, eu tenho um temário aqui, queria te fazer uma pergunta. Todos os anos, o ensino do primeiro básico, os livros são todos os mesmos, são todos iguais. Ele acrescenta, de repente, alguma coisa a ser estudada, entendeu? Ele é básico, mas às vezes ele fala, olha, enfatiza esse ano que, por exemplo, ele enfatiza que Jesus é o co-criador da Terra, entendeu? Porque eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho aqui o temário, né, de quando eu iniciei, olha, em papel, tá vendo? Então, eu não sei se, de repente, eu poderia usar ele também agora. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês o temário agora, pode ser? Que depois a gente vai encaminhar para vocês. Pode ser, Priscila? Pode, eu não estou com dúvida nas notas, não. Vocês perguntaram, eu não tive dúvida nenhuma. Não, o temário a gente vai enviar tudo. Então, assim, eu já tenho o grupo criado, tá? O grupo, eu criei um grupo no Gmail, tá? Com todos foram inseridos no grupo. Hoje eu já vou mandar os livros, todos que eu tenho, tá? Então, eu tenho Voltei, Nosso Lar, Vida e Sexo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Eu vou mandar para todos, tá? Só o que eu não tenho é o Na Seara do Bem.
Aliás, assim, a gente tentou procurar, porque os alunos do ano passado também não tinham como comprar, não encontrei, tá? Então, esse a gente não tem. Mas a maioria já vou passar por e-mail. A gente vai passar também o temário, né, que a Luzia pôs aqui na tela, e as diretrizes do GEMB, que foram também atualizadas. Então, vai lá. Você quer que eu fale? Só para exemplificar, isso vocês vão receber pelo WhatsApp também e por e-mail, né, Priscila? Isso, eu vou mandar hoje por e-mail tudo que eu falei, tá? Tá. Vou mandar os livros, né, o temário e as diretrizes do GEMB, né? Tá bom? Isso. Perfeito. Então, o que eu estava comentando das aulas, né, da participação, então aqui, né, vocês estão vendo a harmonização, fonte viva, lição 164. Então, a Priscila vai fazer a leitura e a explicação, mas é importante que vocês leiam também, justamente para vocês poderem tomar conhecimento do que se trata, e aí trazer as dúvidas e as observações que vocês tiveram também sobre a leitura. Depois eu venho e faço a aula de Deus, abordando as questões 1 a 16, não só isso, mas principalmente essas questões, né? Para a gente poder compreender sobre a base do Espiritismo, sobre as questões que o Kardec fez aos espíritos, o que eles responderam, porque a gente tem uma visão. Então, vamos entender o que os espíritos explicaram para Kardec. E depois Jesus, co-criador da Terra, né? Identificando bem que Deus e Jesus são separados, né? Não são os mesmos. E aí vai seguindo. Então, tem sempre a harmonização e o tema da aula. Então, é isso que a gente estava comentando de vocês poderem se preparar, né? Por exemplo, na aula do dia 23/2, a Kardec, minha missão, livro Obras Póstumas. A gente vai querer que vocês leiam tudo sobre obras póstumas? Não. Então, nesse dia aqui, foquem no que seria o Evangelho no Lar, por exemplo, né? Porque as obras póstumas a Priscila vai abordar, né? Então, quando tem algum tema, alguma parte específica, aí sim que vocês podem dar uma lida antes. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos, Introdução à Doutrina, a doutrina e seus contraditores, manifestações inteligentes. Então, leia alguma coisa sobre isso. Não precisa ler tudo, porque é muita coisa. Mas leia algo para poder trazer algumas dúvidas também. Tá certo? Para não ficar fora do assunto. No caso do Kardec que ela falou, por exemplo, Kardec, qual foi a missão do Kardec? Então, tem toda uma história, tá? Então, alguns fatos principais, ele vai estar nesse livro Obras Póstumas que eu vou estar citando. Então, é isso que ela falou. Agora, quando se tratar de Evangelho, Livro dos Espíritos, é interessante ler um pouquinho antes para saber, né, do assunto, não ficar fora, né, da abordagem. Exato. Quando tem as questões já pré-definidas, os capítulos, aí consegue ler alguma coisa para poder acrescentar a aula. Luzia, você trocou o coisa. Tem, nesse temário, tinha, por exemplo, não estava escrito se era o Evangelho, se era o Livro do Espírito, só estava capítulo, por exemplo, 3, capítulo 1. Tem como a gente saber? Então, por exemplo, no dia 2/3. Não, aí tudo bem. Livro dos Espíritos. Tem um mais para baixo. Aqui, ó. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Só que daí não fala se é Evangelho, se é Livro dos Espíritos, ou continua como Livro dos Espíritos em cima. Que dia tá? No dia 16/3. Então, Elementos Gerais do Universo, Livro dos Espíritos. Não vim destruir a lei, capítulo 1. O Evangelho, eu esqueci de colocar, eu vou fazer esse acerto. Tá. Não, era só isso, porque eu vi, eu falei, onde que eu vou procurar? Aqui é o Evangelho, mas eu coloco eu faço direitinho, pode deixar. Eu acho que comi aqui eu comi, aqui no meu reino também eu comi. Tá bom, eu esqueci de colocar. Eu vou arrumar e depois eu passo para a Priscila para ela enviar.
Então, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, esse é o nosso estudo. Tá? Obrigada. Aqui, quando fala da prova, que a Priscila explicou, então, dia 4 é o dia da prova, dia 11, dia 18 é o trabalho, né, que vai compor a nota final, né, que a nota da prova do livro é 10, e cada aula de estudo vale 5 pontos. Só Luzia, vamos voltar lá no feriado, né, que a gente esqueceu de falar. Ah, né? é verdade. Então, no dia... Qual é o dia? Acho que a gente já pulou. No carnaval, pessoal, assim, existem 2 feriados que vão coincidir com a terça-feira, que é o dia da nossa aula, tá? E um é o carnaval, né? E o outro é 7 de setembro, se eu não me engano. Então, a gente já vai ter que ficar aqui com apesar que nós estamos aí com a metade da turma, né, Luzia? Mas já está resolvendo se realmente vocês vão participar na aula ou não, para a gente já poder saber e contar com esse dia no nosso temário. Então, na verdade, a gente até pulou no dia, Você já dia pulou, 20. né? A gente já pulou, mas fica só definindo então o dia 7. O 7 de setembro, Quer ver? Eu pus lá embaixo, né? O dia 7, que a gente colocou aqui, né? Independência. Então, é assim, é um feriado, vai cair na terça-feira. Então, seria interessante termos aula, porque senão a gente vai ficar com o cronograma apertado. Então, a gente colocou aqui, na nossa intenção, eu e a Luzia damos aula. Agora, precisamos ver aí o pessoal, se realmente o pessoal vai estar aí presente para assistir a aula, né? Então, a gente queria que depois vocês dessem um feedback para a gente poder acertar isso depois no temário. A gente vai mandar desse jeito, mas aí, se não tiver, a gente pula depois uma semana, aí tem que acertar de novo o temário. Para a gente poder depois não deixar nenhum conteúdo a ser dado. Isso. Tudo bem, pessoal? Aí vocês dão uma pensada, dão uma analisada, né? 7 de setembro. No carnaval não vai ter, então. O carnaval ela já pulou direto já, tá vendo? Já tá no dia 23 já. Como não vai ter feriado, né? Então, a gente pensou nesse caso mesmo, porque assim, o ano passado, eu e a Flávia, como o pessoal estava precisando mesmo, né, estar presente nas aulas, ouvir, né, essa coisa de Jesus, então a gente, nem férias nós demos, nós ficamos direto, nas férias nós passamos vídeo, comentamos, tá? Então para o pessoal ficar conectado e não perder aquela conexão, né, para não ficar deprimido, essas coisas, então foi muito bom, porque a gente passou vídeo, um monte de coisa. Que mais, Luzia? Agora temos também o regimento, né? Vai pôr na tela ou não? Pô. Esse vocês vão receber também. Logicamente, nós não vamos ler, né? Porque é muita coisa. Mas é interessante vocês darem uma lida, para vocês poderem até compreender a seriedade do trabalho, né? Ou seja, ele é online, mas ele é muito comprometido, assim como todos os trabalhos do GEMB, né? Então, aqui fala os aspectos específicos do curso online e das aprovações, que serão bem rígidas também na questão das presenças, dos questionários entregues, porque a gente vai ter uma planilha que depois a gente encaminha para o dirigente, para o Costa, né? Então, isso é bem controlado. Vai ficar tudo no Google Drive, ele dá uma olhada. Então, todos esses itens azuis foram acrescidos aí no curso online, ele teve que adaptar, isso, né? Exato. Então, só passando aqui para vocês verem, porque vocês vão receber isso pelo e-mail. Tá certo? É um pouco extenso, mas é uma leitura rápida também, só para vocês poderem compreender como funciona.
E pena que eu perdi o questionário, porque assim eu passava para vocês. Deixa eu só, eu não sei se no questionário eu não que vocês consegui aqui, que faziam... está em inglês, eu ia colocar aqui, vou ver se eu consigo colocar, O ano compartilhar a tela. passado, quando tem as questões, assinale mais de uma questão, não sei se os educadores do ano passado colocavam, às vezes, alguma resposta a mais do que uma. Então, você tem que colocar todas. Se você não coloca todas as corretas, a questão fica errada, né? Tem a verdadeiro ou falso também, e é isso. Eu vou fazer um questionário, passando para vocês amanhã ou depois. Não vale nota, é só um questionário treino, para quem nunca fez. É bom vocês responderem, vai ser baseado no Livro dos Espíritos, nas questões de 1 a 16. Tá? Uma coisa bem básica mesmo, só para dinâmica do questionário para quem nunca fez. O importante é você colocar sempre o nome completo e o e-mail correto, porque é através do e-mail que você vai receber o feedback da nota. Correto? Para quem não... O Rafael nunca fez? Rafael fez já. Tem que se atentar no e-mail. Eu já conheço já o já conhece? Já faz então tá. relatório já. Todos conhecem, então, o Google Forms? Jéssica conhece também? Lorena? Sim, eu não conheço. Então, quem não conhecer, se precisar de algum auxílio, pode contar com a gente, pergunta no WhatsApp, isso. A gente ajuda, né? Mostra como que é. O importante é você preencher o campo do e-mail, porque é ele que vai te dar o retorno na planilha com o valor da sua nota, entendeu? Porque ele vai bater na planilha padrão, né? Se não tiver o retorno, você não vai saber se você, né, acertou ou não. Então, tem que estar com o e-mail correto. Isso. Depois eu vejo aqui, mas acho que eu não consigo compartilhar aqui. Não é difícil, né? É só uma outra plataforma, mas não tem dificuldade. Eu só vou fazer isso mesmo para poder deixar a pessoa mais tranquila, né? Isso. Eu acho que de responder, mas do resto é tranquilo. Ficou alguma dúvida? Tem certificado? Não, o certificado a gente recebe só depois que você concluir todos os cursos da doutrina. Eu, particularmente, não é um certificado, digamos, de conclusão. A gente recebeu depois que fez o Mediúnico 3, né, Luzia? Isso. O Mediúnico 3. Então, você tem que fazer, o ID, eu não sei se conta, é o básico 1, básico 2, básico 3, mediúnico 1, mediúnico 2 e mediúnico 3. Aí depois que você concluiu o mediúnico 3, né? Aí você ganha um certificado de que assim, você está apto para trabalhar. Não é você... meu Deus, é tipo exame admissional, né? Não, admissional na doutrina. Você está apto para trabalhar. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode já encerrar ou, né, tem alguma dúvida, precisa de alguma informação a mais. Então, nós estamos aqui à disposição, né? Qualquer coisa, se tiver alguma informação que ficou para trás, se tiver dúvida, né, Luzia? Isso, qualquer dúvida é só mandar no grupo aí que a gente tenta esclarecer. Ela vai corrigir, então, assim que tiver tudo pronto, eu vou fazer assim, eu vou mandar os livros primeiro para vocês, né? Aí, quando ela terminar de fazer a digitalização desse complemento, aí eu mando depois o temário, né? E as normas, as diretrizes do GEMB, tá bom? Obrigada, viu, Margarete, por ter me salvo nisso. Que aí não... Hoje o Marcelo está perguntando se hoje haverá também formulário. Eu vou fazer só com umas 3 questões, eu até já elaborei. Só para... É legal vocês responderem, não é obrigado responder, mas eu gostaria que, principalmente, as pessoas que nunca fizeram, que fizessem para poder tirar a dúvida antes de estar valendo a avaliação, né? Tá bom? Exato, para testar as dúvidas, exato. Eles mandam os deles, a gente manda os nossos. Ok, então. Ok, ele deu a Pode encerrar, hein, Pri? Pode encerrar, então? Então, vamos lá. Então, vamos agradecendo, então, a todos, né? Agradecendo a espiritualidade que esteve aqui conosco,
direcionando nossos trabalhos. Agradecer a presença de todos que estivemos aqui reunidos em nome de Jesus e que estamos aqui todos, né, com o propósito de aprendermos, de nos tornarmos pessoas melhores, que possamos estar amarrados, né, como diz, do dia de hoje até o final do curso. Então, que possamos contar com vocês e que tenhamos, né, um ano bem promissor, cheio, né, de luz para todos. Então, agradecemos a todos, a Jesus e a espiritualidade que esteve conosco. Que assim seja, né, graças a Deus e graças a Jesus. Então, quando estava presente, a gente fez uma dinâmica, viu, Luzia? Que nós amarramos todo mundo. Aí pegou uma corda, assim, eu peguei um cone, né, de crochê, um barbante, né? Aí a Flávia falou assim, vamos passando um por um, né? Aí passou, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Vai passando, ele foi pelo ordem de chamada, né? Passa o rolo para ele. Ah, qual é o próximo? Passa o rolo para ele. Aí ficou todo mundo amarrado. Ele falou, agora vocês viram, vocês estão amarrados, né? Até o final do ano, ninguém sai daqui do curso. Aí foi um barato, né? Foi bem legal, né? Espero, né? Não sei se o pessoal tem intenção de ir presencial, mas se tiver oportunidade, né? O pessoal gosta muito, né, de estar presente, né? De contato com as pessoas, né? Vamos ver o que vai, né, rolar até então. Quer falar alguma coisa, Luzia? Eu só me lembrei agora, porque tem pessoas que gostam de assistir palestra, tem a evangelioterapia, todo domingo é passado um link, nós pertencemos a um grupo, eu e a Priscila, que a pessoa repassa o link do momento que está acontecendo a evangelioterapia no domingo. Se vocês quiserem, eu coloco no grupo para quem tiver interesse assistir. Pode ser? Ah, é muito bom. Então, tá bom. Então, eu vou me comprometer com vocês de repassar. Sempre que eu tiver recebido. Eu recebo, eu passo. Tá bom? Parabéns para a Sueli. Amanhã, felicidades para vocês, Sueli. Isso, Priscila aí. Quem mais? Vocês desculpem o barulho, viu? Que a minha filha... É a Sueli. Parabéns para vocês. Obrigada, viu? Minha filha já está fazendo meu bolo aqui. Ai, meu Deus. Parabéns para as duas aniversariantes. Depois manda um... Eu vou mandar fotinho do bolo depois. Eu já vou sair. Beijo pra vocês. Abraço a todos. Aí, a gente vai até ir pra lá. Gente, boa tarde. Semana que vem. Boa tarde. Até, Tchau. Tchau. Até Até a próxima. Até a próxima. É.